Olá, meus amigos da série Orando os Salmos. Aqui é a pastora Karina com vocês, mais uma vez para darmos sequência a essa jornada devocional, jornada de oração. Hoje nós vamos aqui ao conteúdo do Salmo 15. É um salmo interessantíssimo, então eu quero dizer desde já, fica comigo até o final desse vídeo, você vai gostar muito, tá bom? Mas também não poderia eu deixar de receber aqueles que estão chegando ao canal, convidando vocês a se inscreverem, ativarem o sininho para receber os nossos conteúdos. E agora um convite geral a quem já acompanha o canal, não esqueça de deixar o like, o joinha aqui para nós e compartilhar este vídeo com todas as pessoas que você quiser abençoar, tá bom? Vamos a este conteúdo abençoado. Salmo de número 15, Salmo de Davi. O salmista vai dizer, a partir do verso 1, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda corretamente e trabalha a justiça, fala a verdade no seu coração. Olha que coisa maravilhosa. Há um desejo no coração do salmista de estar na presença de Deus, de permanecer na presença de Deus. Esse desejo está no seu coração também? Deixa no comentário aqui embaixo para mim. Você deseja conhecer mais e mais ao Senhor? E nós entendemos o porquê o salmista deseja isso. A presença de Deus, ela é maravilhosa. Ela traz segurança, ela traz amparo. A presença de Deus, ela preenche. Eu acredito, né, que todos os que estão nos ouvindo almejam, estão assistindo aqui, almejam essa presença. Assim o salmista almejava. E ele está usando uma linguagem figurada aqui, né? Claro que ele não está falando do tabernáculo lá no céu, ele está falando qual é a maneira, Senhor, de nutrir a tua presença, de fazer com que a tua presença permaneça em minha vida. No verso 2 vem a resposta, né? Quem pode desfrutar dessa presença maravilhosa constantemente? Aquele que anda corretamente, trabalha com justiça e fala a verdade no seu coração. Esse versículo traz para nós uma conotação de uma vida de honestidade, poder andar sem culpa, né? E aqui muito mais do que um andar sem culpa simplesmente anunciado, né? Ou uma teoria de vida. Eu deveria andar assim. Eu deveria fazer assim. Não, está falando de uma vida prática, né? De honestidade, de transparência, de clareza diante de Deus. É claro que nós sabemos que esse andar sem culpa só é possível porque Jesus levou sobre si as nossas culpas, né? Ele levou. E hoje você sabe que em dado momento que você tropeça, você falha em alguma coisa, você dobra os seus joelhos e pede perdão ao Senhor, no nome de Jesus e pelo sangue dele este perdão é liberado e vem purificando e vem santificando. E nós não podemos desperdiçar esse privilégio de fecharmos o nosso coração, não podemos ter uma atitude de fechar o coração e andar deliberadamente no erro, na incorreção e caminhar levando aquele fardo de culpa, eu sou assim mesmo, eu erro sempre. Não, há uma chamada de Deus para a sua vida neste dia. Veja, Deus quer habitar em você, Ele quer permanecer. O salmista tinha esse desejo no coração, quero que o Senhor permaneça comigo. E aí Deus está dando a receita. Andar corretamente, eu vou traduzir para você, anda na minha palavra. Você lembra o que o Senhor disse para Abraão, que Deus disse a Abraão? Anda na minha presença e ser perfeito. No sentido de seja uma pessoa íntegra, seja uma pessoa transparente, com Deus e com as pessoas. Olha, fica um pouco mais claro quando a gente lê o verso 3. Aquele que não calunia com sua língua, nem faz mal ao seu vizinho, nem se dedica à censura contra o seu vizinho.
o salmista está trazendo para nós um problema que, infelizmente, sempre ciranda entre a humanidade. A calúnia, a maledicência. O salmista está falando daqueles que destroem os outros com a sua própria fala, né? Daquele que não é íntegro, não é honesto nesse sentido. Quando a pessoa não está presente, ele fala mal, ele critica para destruir. A palavra de Deus fala que algumas coisas Deus abomina e traz, né, dentre um elenco de 7 coisas, fala que 6 coisas o Senhor abomina e a 7ª, né, aborrece. 6 coisas aborrecem o Senhor, mas a 7ª o Senhor abomina. A 7ª coisa é aquele que semeia contenda entre os irmãos, ou seja, a calúnia, a maledicência, a intriga, esse trabalhar maligno que gera tantas coisas ruins e tantas ruínas na vida das pessoas. Então, quem habitará no tabernáculo do Senhor? Aquele que não calunia com a sua língua, aquele que vigia a sua boca, aquele que vigia a sua fala, aquele que abre a boca para edificar e não para destruir. Esse habitará no tabernáculo do Senhor. Esse desfrutará da presença de Deus. O verso 4, em cujos olhos uma pessoa vil é desprezada, mas ele honra aqueles que temem o Senhor. Aquele que jura para sua própria ofensa e não muda. Aquele que não retém o seu dinheiro por usura e nem recebe recompensa contra o inocente. Aquele que faz estas coisas nunca será abalado. Aquele que não faz acepção de pessoas pela aparência, julgando alguém vil ou alguém mais honrado por aquilo que a pessoa aparenta. Aquele que dá oportunidade às pessoas de fato se mostrarem, de não serem julgadas temerariamente, né? Antecipadamente. Aquele que não fica conjecturando, acho que aquela pessoa é assim ou assado. Não, conheça as pessoas, entenda a realidade delas e seja, sobretudo, íntegro. Quando você precisar exortar para ajudar alguém, exorte. Quando você precisar consolar, console, conforte. Seja autêntico nos seus conselhos, nas suas conversas. Jamais. Você está vendo um amigo ir para o abismo? Jamais. Para agradá-lo, diga isso, vá, meu amigo. Não, você sabe que se você for amigo de verdade da pessoa, você vai dizer, não vá, você vai cair no abismo. Na maioria das vezes a pessoa fica brava com a gente. Não, eu queria que você me estimulasse. Mas depois essa pessoa volta para agradecer. Porque ela entende que ela iria cair no abismo. Então, nós precisamos ser autênticos no tratamento que nós temos com as pessoas, sinceros, verdadeiros. Esse é o conselho da palavra de Deus. Para quem ministra a palavra, muito mais. Ser autêntico naquilo que Deus te dá para ministrar. E se nós pensarmos de forma ampla, isso não se aplica só a pregadores. Às vezes lá no seu trabalho, você fez o seu devocional de manhã, Deus te deu uma palavra que você não entendeu. Mas lá no seu trabalho alguém vem falar com você, vem pedir socorro, aí você começa a entender que aquela palavra que você leu de manhã não era para você, é para esse amigo do trabalho. Seja autêntico, traga para ele o conselho de Deus, com amor, com carinho, com direção. Transmita o que Deus te deu, sempre com autenticidade. A nossa veracidade é muito importante, né? Jesus, ele se identificou dizendo assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Somos de Deus, por isso precisamos ser verdadeiros com as pessoas. Amém? Esse é o conselho da palavra de Deus. E por fim, o verso 5, quando diz assim, aquele que não retém o seu dinheiro por usura. Esse era um conselho que deveria ser utilizado entre os judeus, né? Não com os estrangeiros, porque exatamente o estrangeiro, ele muitas vezes estava de passagem.
Mas ali entre os irmãos, entre os hebreus, os judeus, o Senhor estava dizendo que não era para alguém se aproveitar do momento de infortúnio do outro para enriquecer. Porque quando a Bíblia fala em juros, usura, né, isso remete à avareza, tudo isso leva a mamon, né? Então, o conselho não seja usurário, né? Não aproveite se você ajudar alguém, não aproveite daquele infortúnio para lucrar em cima daquela pessoa. Ninguém é obrigado a ajudar, mas em ajudando, não tome vantagem sobre isso. É aconselhável a ajuda, cada caso é um caso, é algo de âmbito muito pessoal. Mas, sobretudo, há um conselho para todos: não tome vantagem sobre o momento difícil que o outro está passando. Então, essas características, meus amados, aqui que nós resumimos, que o salmista nos traz, mostra quem habitará no tabernáculo do Senhor, ou a formação de uma vida. Nós somos muitas vezes na Bíblia comparados a um jardim, o jardim regado de Deus, né? Então, como é que tem que estar esse jardim? Como é que tem que estar a nossa vida para que o Senhor desse jardim venha, passeie por ele, olhe para as flores que estão ali e tenha prazer em estar, em habitar nesse jardim? A nossa vida precisa ser como esse jardim. Então, ela precisa ter a flor da verdade, a flor da autenticidade, né? A flor de uma língua que profere coisas boas. Assim o Senhor virá passear todos os dias na viração do dia, como ele fazia com Adão, e ele terá prazer nesse jardim. Então, alinhe a sua vida com o céu, alinhe a sua vida com o Senhor e tenha essa presença maravilhosa do Senhor de forma constante na sua vida. Amém? Vamos orar agora por isso? Vamos orar juntos, nosso Deus e nosso Pai. Em nome de Jesus, estamos aqui orando porque a Tua presença é o que nós mais almejamos, é o que nós mais desejamos, Senhor. Venha com a Tua presença, habita em nós, que sejamos como jardim regado, Senhor. Autênticos, verdadeiros, transparentes diante de Ti. Que possamos, meu Deus, colocar uma guarda na nossa boca, que possamos ter uma língua abençoada pelo Senhor, uma boca que se abre apenas para proferir o que é bom, para abençoar, uma língua que fala para edificar, Senhor, que tenhamos o idioma do céu, a língua dos céus, para abençoar na terra, para exortar, edificar, para sermos usados em Tuas mãos, de forma plenamente alinhados com a Tua vontade, meu Deus. Venha neste dia, e se alguém tem sofrido, Pai, com a boca pesada, com a língua difamadora, destruidora, repreendemos este mal agora, Senhor. Os Teus filhos sejam cheios da Tua presença, confortados e consolados com a Tua presença. Que eles estejam animados através desta palavra, fortalecidos para fazerem diferença nesta sociedade, usando a boca para profetizar as Tuas promessas, usando os lábios para profetizar as Tuas verdades, ó Deus. Entra em providência no meio desta família. Eu quero profetizar a bênção do Senhor sobre esta casa, sobre este lar, declarando cura aos enfermos, libertação aos cativos, bênçãos multiplicadas sobre este lar, sobre as crianças desta casa. Derrama bênçãos especiais sobre as crianças desta casa, Senhor. A Tua proteção esteja com eles, Pai. Nós oramos nessa hora, ainda declarando que o nosso maior desejo é habitar no Teu tabernáculo, é sermos cheios da Tua presença, sermos para o Senhor um jardim regado. No nome de Jesus, Pai, esse é o nosso desejo, a nossa oração. E juntos aqui orando nós agradecemos. Amém e amém. Amém? Que a tua vida seja um jardim regado para o Senhor, preparado. Que a tua vida exale o bom perfume de Cristo sempre. Não esqueça, gostou do vídeo? Deixa o joinha, compartilha com todo mundo. Não saia sem se inscrever e ativar o sininho para receber os demais conteúdos.
Temos aqui algumas playlists e tem uma playlist aí de pregações. Você que gosta de mensagens inteiras, densas, né, mais longas, procure aqui no canal. Nós temos uma playlist, começando uma playlist com pregações também, tá bom? Beijo no seu coração. Eu volto no próximo vídeo, se o Senhor assim permitir. Tchau!